Bom dia, graça e paz. Deus é bom. Olha a Jana combinando aqui, ó. Deus é bom. Aleluia. Sexta-feira abençoada. Vamos declarar mais uma vez: somos curados e sarados pelo poder da palavra de Deus. Janaína Santos, já entrou Janaína ali. Deus é bom, Janaína. Eu sou curado, eu sou curada. Coloca aí. Vamos fechar essa sexta-feira declarando a cura divina em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Cineide Maria, curada e sarada, irmã, em nome de Jesus. Coloca aí: eu sou curada, eu sou sarada, em nome de Jesus. Vamos declarar a cura através do nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom. Amém. Eu sou curado, sou sarado, sou abençoado. Amém. Nossa irmã Célia, paz, irmã Célia. Declara aí, irmã Célia: eu sou curada, sou sarada, em nome de Jesus. Fátima Macena, amém, já colocou: a paz do Senhor, sou curada. Nilton Flávio, tá viajando, Nilton. Deus abençoe, em nome de Deus. Curado, sarado, em nome de Jesus. Nossa irmã Nilda Santos, bom dia. Joel Andrade, paz, em nome de Deus. Curado, sarado, em nome de Jesus. Claudilene, curado, sarado, em nome de Jesus. Sueli Ávila, curado, sarado, em nome de Jesus. Gabriele Bezerra, curado, sarado, em nome de Jesus. Márcio, já está de viagem, Márcio. Deus abençoe, vai em paz, volta em paz. Curado, sarado, em nome de Jesus. Gilda Almena, curado, sarado, em nome de Jesus. Zeza, paz, Zeza, curado, sarado, em nome de Jesus. Vamos colocar aí, gente. Nossa irmã Vilma Maria, curado e sarado, em nome de Jesus. Amém. Raif, lá em São Paulo, eita Deus, terra da garoa. Curado e sarado, Ralf. Raif, né? Raif. Eita, glória a Deus. Vamos colocar Mônica Lucena, curado e sarado, em nome de Jesus. Só tô vendo os coraçãozinhos ela colocando aqui. Nossa irmã Maria de Fátima, mãe de Irani, paz, curado e sarado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos declarar aquilo que temos, podemos e somos através da palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é bom. Bia, Yasmin, que Deus abençoe. Dia de paz, dia de bênção. Eita, Pai, Deus é bom demais. Glória a Jesus. Daqui a pouquinho a gente está entrando no ar. Deus é maravilhoso. Compartilhe essa live, você que está nos ouvindo pelo Facebook. Cíntia Souza, que Deus abençoe, minha irmã. Curado, sarado, em nome de Jesus. Nilson, curado, sarado, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Olha a Mônica. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é fiel. Isso, homem de Deus. Curado, sarado, em nome de Jesus. Deus é bom. Glória a Deus. Nalva Laurentina, Deus abençoe, minha irmã. Curada e sarada, em nome de Jesus. Juscelia Silva, curada e sarada, em nome de Jesus. Que essas palavras sejam reais nas nossas vidas. A glória de Deus. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Tu não desce nem choca o povo ali, Jana. Paz. A cara de sono, gente. Eita, Jesus. É Dilza Vasconcelos. Dilza Vasconcelos. Deus abençoe. Curada e sarada, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fátima Macena, Deus abençoe. Curada e sarada. Bilzinha, Deus abençoe, filha. Curada e sarada, em nome de Jesus. Glória a Deus. Acho que deu algum reset aí. Acaba de ter dado um cochilo. Eu já falei com ele aqui, chamei o telefone, chamou ele. Deus é bom. Daqui a pouquinho vamos entrar no ar, igreja. Glória a Deus. Vilma Maria, curada e sarada, em nome de Jesus. Na rádio em si, tá parada agora. Tá lá na música, viu?
Tá fora do amém. Tá fora do ar mesmo. Ele vai falando por aqui. Olha, mesmo que a rádio dê alguma coisa, nós fazemos por aqui pela rádio, para a gente não perder esse dia, que fica gravado no Facebook. Depois a gente transfere para o YouTube e você compartilha essa live para a glória de Deus. Nosso irmão José Marques, Deus abençoe, homem de Deus, curado, sarado, em nome de Jesus, pela glória de Deus. E nós vamos por aqui, né? Se a rádio voltar, a gente já é 7h34. Vamos aproveitar esse momento. Aproveitar a internet aqui da rádio aqui agora. Não é não? É isso. Vamos lá falar aqui de Deus. Vamos crer, né? Vamos declarar aquilo que é como confissão de fé. Sei que já tem uma boa quantidade de pessoas pela live. Você possa compartilhar, né? A rádio saiu fora do ar. Não sei qual foi o problema, mas nós vamos declarar. Diga assim: eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Começou? Está começando, amém. Então vamos esperar um pouquinho. Amém, igreja? Ó, glória! 745, Rádio Nova FM. Vai colocando aí, você é curado, sarado em nome de Jesus. Programa independente. Toda a responsabilidade é dos seus Bom idealizadores. dia, sou curado. Não há nada que o meu Deus não possa fazer. A partir de agora, programa Palavra da Fé, palavras que geram vidas, com o pastor André Lopes. Não há nada que o meu Deus não possa fazer. Não há nada. Bom dia! Eu sou curado! Dia de paz, dia de bem, sexta-feira, sextou, final de semana. Possamos declarar que as bênçãos de Deus que enriquece repouse sobre nossas vidas. Vamos declarar nossas confissões. Diga: eu sou abençoado Eu sou abençoado com toda sorte de com bênção. toda sorte de bênção. Eu sou santificado Eu sou santificado em Cristo em Jesus. Cristo Jesus. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o sal da terra. Eu sou o sal da terra. Eu sou um adorador. Eu sou um adorador. Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Eu sou um semeador. Eu sou um semeador. Eu sou morada Eu sou morada de Deus de Deus no Espírito. no Espírito. Eu sou templo Eu sou templo e morada e morada do Espírito Santo. do Espírito Santo. Eu sou livre Eu sou livre da doença, da doença, da miséria da miséria e de toda maldição. de toda maldição. Eu sou livre Eu sou livre da condenação do da pecado. condenação do pecado. Eu sou livre Eu sou livre do domínio das do trevas. domínio das trevas. Fui transportado Fui transportado para o reino da luz. para o reino da luz. Eu sou curado Eu sou curado pelas pesaduras de Jesus. pelas pisaduras de Jesus. Eu sou guardado Eu sou guardado pelos anjos do Senhor. pelos anjos do Senhor. Louvado seja Deus. Eu sou curado para a glória de Deus. Que você possa declarar essa verdade em tua vida. Vamos orar, pedindo a Deus sabedoria. Possamos ligar os céus sobre a terra, anjos de libertação, de proteção sobre tua vida. Que o Senhor possa abrir porta, que o Senhor possa declarar que aquilo que estamos vivendo, estamos passando, tudo vai redundar para a glória do Senhor. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Momento de oração. Senhor Deus, declaramos nesse dia, nos cobre com teu sangue, que essas palavras transformem vida, Em nome de transformem Jesus. coração. Espírito Santo, tu és bem-vindo em nosso meio. Amém, Usa Jesus. teu filho para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 25/4/2025, esse é o dia que Deus fez para que possamos nos alegrar nele. Amados, vamos finalizar essa semana falando sobre a cura. A cura é prometida pela habitação do Espírito Santo. Se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, você possa ter a certeza e a convicção que a cura é prometida a você. Quando nós podemos ser, né, morada do Espírito Santo? Quando cremos e reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador.
Com a nossa boca confessamos, com o nosso coração cremos, e isso será imputado como justiça, e o nosso nome estará escrito no livro da vida. E seremos marcados, a marca da promessa, e seremos selados pelo Espírito Santo. E ele fará habitação dentro de mim, dentro de você. E nisto, amados, Romanos capítulo 8, verso 11, diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, este mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, nossa mentalidade agora é declararmos que somos morada do Espírito Santo e que temos a cura dentro de nós. Lembre-se, tudo que vai acontecer na sua vida não é exterior. Primeiro começa dentro de você. A nossa fé, ela primeiro tem que mover a nós mesmos para que possa mover aquilo que é exterior. E se o Espírito Santo de Deus, que ressuscitou Cristo, habita em mim, habita em você, ele vai vivificar os vossos corpos mortais. Veja que a função do Espírito não é apenas convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas sim de vivificar os nossos corpos mortais, de nos dar sabedoria, de nos dar consolo. Ele é o nosso professor, ele é o nosso ajudador, é aquele que está conosco até a consumação dos séculos, e que esse Espírito Santo seja bem-vindo nesta programação. Esse Espírito Santo, que ele possa vir com poder e glória, porque nós estamos no ministério hoje do Espírito Santo. Quando Deus enviou Jesus, Jesus, antes de subir ao céu, disse: eu vou enviar outro, Paracleto, igualzinho a mim, para que possa estar convosco todos os dias. E esse Espírito Santo, ele vai habitar naquele que crê em Jesus. E eu creio em Jesus, creio nessa palavra. Nós devemos conhecer a palavra de Deus, devemos conhecer a vontade do Senhor nosso Deus, de uma maneira que Cristo estava aqui refletindo tudo aquilo que era a vontade de Deus. Em João capítulo 15, verso 7, a palavra do Senhor nos diz: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Veja que é uma comunhão, algo comunidade. A unidade, Deus ordena a bênção. Até um casal, na oração, um casal, quando se juntam, eles estão declarando dois na terra, concordando com tudo. E aquilo que está nos céus vai acontecer sobre a sua vida aqui na terra. E eles têm um poder através do Espírito Santo, através da palavra, esse poder da vida e o poder na morte, o casal orarem e coisas acontecerem. Já imaginou que o inimigo das nossas almas, eles não querem que os casais orem juntos, tenham comunhão, gato e rato, briga constante, indiferença. Mas se houver união, Deus ordena a bênção. E nisto, veja que a união com o Espírito Santo, se nós somos morada dele, se ele habita em nós, ele declara que ele vai vivificar os nossos corpos. Se estivermos com a palavra de Deus, se comermos essa palavra de Deus, né, como Ezequiel e como Jeremias, comeram a palavra, você vai entender que aquilo que está dentro de você, você está dentro da palavra, e tudo que você pedir, crendo, você vai receber. Isto vai trazer uma forma de unidade, a forma de comunhão. Porque muitas pessoas hoje não estão sendo curadas. Primeiro, pela falta da pregação, onde as pessoas não estão crendo mais de uma maneira fiel. Vemos em Atos capítulo 2 que começa a declarar que onde havia partido do pão, comunhão, orações, havia milagres, prodígios e maravilhas. Aonde houver a unidade, Deus vai ordenar a bênção. Deus nunca vai concordar com algo de desordem, não. Aonde Deus chega, vai ter ordem. Aonde nós chegamos, terá luz. Aonde nós chegarmos, terá sabor. Tudo isso através da palavra. Romanos, capítulo 10, verso 17, diz: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Amados, a fé não nasce por compaixão, a fé não nasce
por piedade. A fé não nasce através de dores. Não, a fé nasce quando ouvimos a palavra do Senhor. E neste momento, nós estamos semeando fé, nesta manhã de sexta-feira, para que você possa vivenciar dias de céus sobre a terra. Você possa ter os céus no meio ao caos. O mundo jaz no maligno. O mundo está doente. Tanta gente doente, meu Deus. E quando nós vamos falar da cura, muitas pessoas não têm o entendimento e dizem: eu sei que quando eu morrer, eu terei um corpo glorificado, sem dor. Mas podemos usufruir de algo conquistado na cruz através de Cristo Jesus. E repito, assim como o ar está disponível para a respiração, também a cura, a bênção, a libertação está disponível quando o poder de Deus está presente. E imagine que na forma que estamos aqui na rádio, nós estamos declarando: Espírito Santo, age com teu poder e glória agora sobre as pessoas que estão crendo. Eu não sei como você acordou nessa sexta-feira, eu não sei qual foi o diagnóstico que você recebeu de um médico, eu não sei os sintomas que você está sentindo na carne, mas eu quero dizer para você: se você crê em Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele habita em você e ele vai vivificar o vosso corpo mortal. Nós precisamos falar a palavra. A Bíblia nos diz, no livro de Isaías, o Apocalipse do Velho Testamento, que diz, Isaías 53:5, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Eu tenho que viver de uma maneira declarando sobre o meu corpo. Eu vou falar algo que muita gente vai dizer assim: pastor, tá doido. Discute. Imagine que Jesus falou com uma árvore. A árvore tem ouvido. Ele disse: figueira, você vai secar. Você não vai enganar mais ninguém. Nós podemos falar com nossos órgãos. Tudo que foi criado tem ouvido. Até o vento tem ouvido. Tudo. Você já imaginou que Elias, um homem segundo... Elias era um homem igualzinho a nós. As mesmas tendências, as mesmas fragilidades. E ele declara: não vai chover. Segundo a minha palavra, não vai chover. E a chuva ouviu. E passaram 3 anos sem chover. Eu trago para você algo. Você pode declarar aquilo que está dentro de você. Seja curado, seja renovado, seja vivificado. Seja agora transformado pelo poder da palavra de Deus. A Bíblia nos diz, amados, que Jesus Cristo, lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Veja que o pecado, ele gera a morte. O salário do pecado é a morte. E o pecado, ele gera também doença e enfermidade. Lembre de ontem que nós falamos sobre o paralítico, o coxo, onde Jesus curou ele e depois encontrou com ele mais tarde no templo. E ele estava lá alegre. Jesus encontra ele e diz: olha, você foi curado. Agora não peque, para que não venha acontecer algo pior na sua vida. Então o pecado, ele vai gerar enfermidade. Enfermidade que vai gerar a morte. Então, nós precisamos estar unidos. A palavra de Deus tem que estar dentro de mim e eu dentro da palavra de Deus. O Espírito Santo tem que fazer morada dentro de mim. E ele só vai fazer morada se eu fizer aquilo que o Senhor ordena aqui na terra. Eu não posso... A palavra do Senhor nos diz que muitos apagam o Espírito, extinguem o Espírito, porque não querem obedecer. E a Bíblia Sagrada é o manual do homem aqui na terra, para fazer a vontade do Pai. Então, você possa entender que as pessoas não são curadas por falta de ensino e pregação desta verdade. Porque imagine como está escrito a palavra de Deus, falando a este monte: levanta-te e atira-te no mar. No original, no grego, está dizendo assim, falando constantemente. Imagine, falando constantemente. Então você não vai falar somente uma vez. Eu costumo dizer lá no Ministério Palavras da Fé que nós devemos crer, insistir, veja bem, persistir até a existência. Eu não posso desistir daquilo que eu tenho como fé, como milagre na minha vida. Eu tenho que crer, insistir, persistir até a existência. Vou repetir, crer, persistir, insistir até a existência.
E isto vai acontecer. Pessoas muitas vezes recebem uma palavra e aqui dali vai matando ela. Imagine o que o poder da palavra da vida vai fazer na sua. Ela vai transformar. E esse poder na morte e o poder na vida está em nossa boca. E o homem que ele come daquilo, ou ele vive daquilo que ele fala. Você está vivendo hoje aquilo que você falou ontem, ou algum tempo atrás. Nós precisamos mudar aquilo que nós possamos estar vivendo. A Bíblia diz que a salvação é para todos. Então, se a salvação é para todos, a cura também é para todos. João capítulo 3,16, já dizia o pastor José Quaresma Mendonça, saudoso, ele dizia, o homem que compreender, que entender, João 3,16, ele vai entender a Bíblia por completo. É a chave que abre o entendimento para o conhecimento da palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo. Quem é o mundo? André, Janaína, você. De tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que quantas pessoas, por falta de conhecimento, e diz, quando eu morrer, se eu merecer, Deus me ponha no bom lugar. E não é bíblico isso. Isso é uma enganação. É um espírito do engano que vem tomando conta do povo. Alguém dizer que Deus bota ele no bom lugar. Você entra numa rodoviária ou você entra num aeroporto, você tem que comprar a sua passagem e dizer aonde você quer ir. Mesma coisa nós em vida. A Bíblia diz que a nossa passagem já foi comprada, mas eu preciso tomar posse. A minha passagem para o céu foi comprada pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele pagou a cédula, a dívida que eu tinha para com Deus, que era o pecado. E nisso, essa salvação ela é para aquele que crê e não para aquele que merecer. Se nós vamos tomar posse de promessas superiores, é porque Cristo fez isso por nós. Então eu crendo, eu recebo. Eu confiando, eu estou declarando nesse momento a palavra que gera aquilo que eu preciso. E através da palavra eu posso declarar que a cura e salvação, elas andam juntas. Mateus capítulo 9, verso 29, a parte B do versículo diz assim, que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. Se a salvação é pela fé, a cura também é pela fé. Então aquilo que eu desejo, eu ter o meu nome escrito no livro da vida, é a vontade do Pai, como está escrito, que a vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Mas nem todos querem. Então, a cura nesse momento depende daquilo que está saindo da sua boca. A cura depende da fé que você tem. Lembre-se de Jesus, quando chega no seu bairro, na sua cidade, na rua onde ele morava, e naquele momento o povo acompanhava, pessoas começaram a olhar e dizer, esse é Jesus, sim, filho de José, sim, filho de Maria, sim, suas irmãs, seus irmãos estão com ele ali, ó. E ele não pôde fazer milagre. Só pode fazer algumas curas impondo as mãos. Imagine o que uma incredulidade, uma falta de fé, pode impedir o milagre que tanto você deseja. A fé é certeza, a fé é convicção. De Deus emana tudo que é bom. De Cristo emanou aqui a vontade do Pai. E através do Espírito Santo que habita dentro de nós, nossas mãos estão ungidas para curar pessoas, para libertar pessoas. A nossa mente foi transformada e possamos declarar, eu tenho a mente de Cristo. Você pode declarar isso? Mais uma vez? Eu tenho a mente de Cristo. E temos a mente de Cristo, é aquilo que está escrito em Romanos, que nós só podemos aproveitar, ou usufruir, ou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se nós não nos conformarmos com esse mundo. E então eu não posso me conformar com aquilo que eu estou passando, e eu tenho que começar a declarar aquilo que eu quero viver, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Eu sei que é difícil você entender isso de primeira, mas eu quero que você comece a compreender que Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. E que a vitória é nossa, em nome
de Jesus. Então, em Tiago, capítulo 1, verso 6, diz assim: portanto, peçam, porém, com fé, e não duvidando. Já imaginou que muitas pessoas, eu vou ver se aquele médico é bom. Falaram que ele é bom. Aí chega lá, aí começa a obedecer tudo que ele manda. Aí você vai, recebe a sua cura. Outras pessoas vão para o médico passa a medicação, aí passa 30 dias, volta. E aí, você está bem? Doutor, estou do mesmo jeito. Você toma uma medicação, doutor, eu comprei, está lá em casa, mas não tomei. Como é que vai ser curado? Existe uma forma de ordem e obediência. E veja que a palavra do Senhor, ela vai nos falar que nós temos a cura disponível através da fé. Então, se você não tiver fé, como é que você vai exercer uma autoridade que foi dada por Deus através de Cristo Jesus? Cristo ordenou aos seus discípulos uma comissão: indo por todo mundo, pregue, cure, liberte. E Jesus, naquele momento, agora deu essa comissão para todo aquele que se tornou seu discípulo. Indo por todo mundo, pregue essa palavra, cure os enfermos, liberte os oprimidos, fale desse evangelho. As duas bênçãos redentoras nós podemos falar nessa manhã. Pecado é uma doença, pecado e doença, né? Pecado e doença, ambas, elas andam juntas, né? No mundo, peca pela desobediência, porque veio de Adão. E o pecado entrou na terra através da desobediência, a falta de fé. Essa falta de fé porque eles não acreditaram em Deus, né? Acreditaram naquele que veio deturpar aquilo que é a vontade de Deus. E pasmem, né? Muitas vezes o pecado começa pela gula, né? Pela cobiça dos olhos. Veja que a falta de obediência gerou o pecado que entrou no mundo e trouxe essa consequência de morte, de envelhecimento, de doença, enfermidade, de opressão. Mas voltando aqui para a palavra. As duas bênçãos redentoras estão em Cristo Jesus. A salvação e a cura. E nisto, elas andam juntas. Cristo trouxe ao mundo salvação e cura. Ele trouxe a libertação do pecado e da doença. E eu creio, quem está em Cristo é uma nova criatura. Veja, nova criação. O Espírito foi recriado em Cristo Jesus. Mas o meu corpo ainda está aqui. A minha alma é a minha mente, as minhas emoções. E eu preciso renovar a minha mente. Eu preciso trazer cativa a obediência à minha mente para que ela possa compreender o que está na palavra. Eu não posso ser volátil a uma situação e desacreditar. Quantas pessoas hoje estão pedindo para morrer aonde Deus é vida? Quantas pessoas estão pedindo para dizer assim, acaba com tudo? Não, não é assim. O Senhor, ele tem algo muito precioso, que é a vida. O Zoé de Deus, o sopro de vida, o ar que respiramos. O Senhor colocou dentro de nós a porção da vida, pertence a Ele. E nós podemos vivenciar dias de céus sobre essa terra. Porque a cura do pecado, a cura da doença, é em uma só expiação. Não existe dois sacrifícios. Uma só expiação. Um só sacrifício. Cristo Jesus. Ele é para todos. Tanto para curar do pecado, tanto para a cura do corpo físico. E vejamos que, através do sacrifício do sangue de Jesus, levou tanto os nossos pecados, como as nossas enfermidades. Eu estou em Cristo, declare isso. Eu estou em Cristo. Se estamos em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo, para a glória de Deus. Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20, diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Veja que fomos comprados, Paulo diz isso, foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus, sabe aonde? No vosso corpo. Como é que eu vou glorificar a Deus doente? Eu tenho que glorificar a Deus com aquilo que, a plenitude, aquilo que o Senhor fez. Ele resgatou, Ele nos tirou do charco de lama e nos firmou numa rocha, que é Cristo Jesus. Ele tirou das trevas e nos transportou para o reino da sua luz, do seu amor. Eu sou em Cristo algo novo.
Foste comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Corpo e espírito. Muita gente diz assim, para essa carne morreu, acabou. Acabou não, meu filho. Acabou não. Começa tudo. Começa tudo. E Apocalipse diz que o fogo dará conta dos seus mortos, as águas, o mar dará conta dos seus mortos. O que é isso? O corpo, essa matéria, ela tem uma finalidade. Para aqueles que estão em Cristo receberão um corpo incorruptível e reinarão com Cristo por toda a eternidade. E aqueles que não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, esse corpo também vai ser transformado, será queimado. E essa forma de queimado eternamente. E eu quero trazer para você que existe 2 caminhos e são eternos. Caminhos que levam ao céu, caminhos que levam para o inferno. As horas já se avançaram aqui e eu quero somente mostrar para vocês aqui uma coisa. Daquilo que jovens, 4 jovens, trouxeram um amigo dele, paralítico, fizeram um buraco no teto, desceram aquele homem no meio da sala onde Jesus estava, porque eles tentaram entrar pela porta, a porta estava lotada, a janela lotada, a casa toda rodeada, e aqueles 4 jovens tiveram tanta fé, que colocaram aquele jovem na maca, e abriram o teto e desceram aquele jovem no meio de Jesus. E ali houve uma forma de Jesus dizer assim, perdoados estão os teus pecados. Quem estava perto dele disseram, quem é esse para perdoar pecados? Quem é esse? Quem é esse que está fazendo essas blasfêmias? E naquele momento, Jesus, que conhece os nossos corações, ele diz, olha, para que vocês saibam que eu sou filho de Deus, para vocês saberem que foi Deus que me enviou, para qual o mais fácil? Dizer que é perdoado os seus pecados, ou dizer, jovem, levante, ande, pega o teu leito, você está curado. O Senhor, ele está pronto para perdoar o seu pecado e curar da sua enfermidade, seja qual for. A sua fé vai trazer a porta do conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu vou parar por aqui. Que essa palavra possa trazer vida, alimento para o teu espírito. Amanhã é um sábado, nós não estaremos aqui, mas temos nosso culto lá na igreja, no Ministério Palavra da Fé, às 18 horas, tenda do encontro. E domingo teremos mais um culto da palavra, né? Celebrando a vida, porque Cristo ressuscitou. Estaremos ali falando da vida eterna. Domingo às 18 horas. Tanto sábado como domingo às 18 horas. E quero também fazer um convite, né? Quando for lá para quarta-feira, eita, pastor 4, é para você ficar lembrado. Terça é o nosso culto de oração, às 19h30. E na quarta-feira, que é um dia 30/4, nós estaremos com o nosso segundo propósito de quebra de muralhas. Quem foi para o primeiro não vai perder essa sequência não, amém? Estará conosco nossa irmã Dani Kelly, tanto na terça como na quarta, com esse propósito das quartas-feiras, são 7, né? Quando a minha fé fala mais alto do que o medo, os milagres vão acontecer. E a partir de maio, dia 7, 14, 21, 28, estará conosco nossa irmã Priscila Medeiros, louvando a Deus, trazendo uma forma de louvor de libertação, para que a gente possa estar ali, nas quartas-feiras, declarando, muralhas vão cair. Se você, quem interagiu conosco, tem jeito aqui, a gente fala um pouquinho mais. Jana, quem foi que interagiu conosco nessa manhã de sexta-feira, dia 25/4/2025? Quem interagiu foi Cineide, Janaína Santos, irmã Fátima, Maria de Fátima, Fátima Macedo, Nilton, Nilda, Joel, Claudilene, Sueli, Gabriele, Márcio Bia, Gilda, Zeza, Vilma Maria, Raife, Paulo Davi, Cíntia, Vilma, Erilson, Mônica, Jocélia, Nalva, Bilzinha, José Marques e Ivonalda, Lúcia, Jânio, Antônia, VMs Lavanderia, Edinalva, Elbanice, Rosilene, Josa Torres, Cícera Maria, Neuza, Edilene, Adriana Gomes, Edileuza, Eliane, Rosângela, Geisa, Irmã Cleonice, Genildo, Anderson, Aretussa, Girlânia, André Felipe, Girlene, Soraya e... Deus abençoe. Se ela não falou seu nome, mas você sinta abraçado. Amados, se você deseja, de coração, viu? De coração.
ser um mantenedor dessa programação da rádio 104.1. Você está me vendo, me ouvindo. Nosso Pix é 24 862 422 1000 contra 34. 24 862 422 1000 contra 34. Você possa se tornar um semeador, porque Deus dá pão a quem semeia, ou Deus dá semente a quem semeia e pão para quem tem fome. Ei, sábado, domingo, vamos lá para o Ministério Palavra da Fé, palavras que geram vida. Receba a bênção de Deus sobre a tua vida, tua casa, tua família. Que a graça do Senhor nosso Deus, que as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre todos aqueles que estão ouvindo essa programação. Em nome do Pai, que nos deu a vida. Em nome de Jesus, que nos deu a vida eterna. E em nome do Espírito Santo de Deus, que nos faz andar em novidade de vida, que nos faz marchar em autoridade divina e que nos faz correr para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom de Deus na tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou o milagre. Eu também. E você? Bom final de semana. Deus abençoe.